Um adolescente de 16 anos, sim, confessou na polícia, matou os próprios pais, saiu, foi lanchar, depois voltou. Esse é o adolescente Carlos Augusto Nogueira. E botou o fogo nos corpos, por isso que a casa tá queimada. O motivo, segundo ele, contou com muita tranquilidade, os pais não queriam permitir que ele matasse aula. Mas a gente sabe que não é isso. A gente vai direto com o Jackson Silva. A gente vai ter muito cuidado, né, Carlos, em dar essa notícia. Porque essa semana, isso vai no mesmo local do que eu falo que tem que tomar cuidado, quando começa esse negócio de escola, isso e aquilo, e começa a ver um monte de caso. Porque a gente não pode ignorar os sinais de perfis diferentes dentro de casa. Jackson tem as informações pra gente, até os próprios policiais, você tá na porta da casa, você vai explicar o caso, mas até a própria polícia ficou muito chocada, não só com o que ele fez, mas com o comportamento dele. Boa tarde pra você, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Um crime que chocou o Rio de Janeiro e todo o Brasil. Começa, Isabelle, falando no nome das vítimas, tá? Cláudio Pinheiro e Mariana Valente. Eles foram mortos pelo filho adotivo a marteladas. Nessa casa, aqui na Taquara, na zona oeste do Rio, aconteceu ainda na madrugada, Isabelle. Você imagina só, um jovem, tá, de 16 anos, segundo ele, os pais não queriam deixar que ele fosse para a escola. Elas queriam que ele fosse para a escola e não queria deixar que ele matasse a aula. Eu vou mostrar aqui ao vivo a casa, vou entrar com cuidado. Para quem está assistindo a SBT Rio, veja agora imagens exclusivas nesse momento. Ó, os cachorros estão aqui, a casa está vazia, tá? Essa é a sala, aqui está a imagem das vítimas. Para quem está assistindo ao SBT Rio, imagens exclusivas. Está aqui a vítima, tá? A mãe e o pai, outros parentes também. Vamos subir para mostrar todos os cômodos da casa. Aqui é uma outra sala, ali é o banheiro, onde convivia essa família, tá, Isabela? Agora vem para mim, Pedro Mota, aqui é a cozinha, os pais estavam aqui, e depois, Isabela, ele vai subir agora para mostrar onde, de fato, aconteceu esse crime. Vamos subir devagar essa escada, porque, infelizmente, tem alguns rebocos, né, na escada, possivelmente quando os peritos estiveram aqui, tiveram que quebrar alguma coisa para conseguir chegar ao local, porque pegou fogo. O que aconteceu, Isabelle? Ele matou os pais a marretadas, depois saiu para fazer um lanche com um amigo, tranquilamente. Essas informações são da Polícia Militar e também de uma fonte da DH. Eu perguntei ao delegado e outros policiais da DH como é que estava o comportamento desse jovem. Eles falaram, Isabelle, que estavam tranquilamente, tá? Falou normalmente, de fato, eu matei sim, tá? Você pode observar, olha só, o resquício do incêndio aqui no quarto onde o crime aconteceu. Imagens exclusivas, nesse momento. Aqui nesse quarto, o adolescente matou os pais adotivos a marteladas. Depois saiu tranquilamente, ele contou para a polícia. Tranquilamente, fez um lanche com um amigo, logo em seguida voltou para a residência e colocou fogo com os pais já mortos. Os corpos, Isabelle, estavam carbonizados e foram levados para o IML. Veja só, um outro cômodo da casa que também foi atingido pelas chamas, Isabelle Benito. Agora, Jackson, a gente sabe, aqui a gente está vendo o Carlos Augusto com exclusividade, o Jackson é óbvio com a permissão, ninguém vai fazer invasão de domicílio. É um local de cena de crime extremamente absurda, aparentemente uma família do qual tem um filho biológico. Esse adolescente, o Jackson pode me falar, se eu estou errada, se eu não me engano, ele era um filho adotivo, mas as fotos mostram uma história de amor, de dedicação dos pais, de tentativa, mas a mãe dizia aos vizinhos que muitas vezes não entendia a personalidade dele, que variava muito, do 8, muito amoroso, ou do 80, muito violento, né, Jack? Isabela, eu conversei com alguns vizinhos, eles falaram o seguinte, tá? Esse casal que foi vítima do filho adotivo, eles eram evangélicos, e o adolescente também. Eles cantavam na igreja evangélica, eram super, né, tranquilos. Mas, de acordo com os vizinhos, esse adolescente mudava de humor.
Às vezes ficava tranquilo, às vezes ficava nervoso. Segundo o próprio irmão biológico dele, ele sempre foi assim desde novo. Ele foi criado por esse casal, ele veio para cá com 3 anos de idade. E de acordo com o irmão biológico dele, esse casal cuidava muito bem dele, sabe? Foi criado tranquilamente, ia para a igreja, primavam muito pela questão da escola, para que ele tivesse um futuro promissor, mas o comportamento desse adolescente realmente deixava os pais preocupados, sabe, Isabelle? E os vizinhos falaram sobre isso. Ele jogava bola com as crianças daqui também e, do nada, segundo os vizinhos, ele surtava e queria vir embora. Às vezes, ficava nervoso com os outros amigos também, Isabelle. Ainda é muito cedo, Carlos Augusto Nogueira, mas a gente teve um caso em São Paulo, agora esse caso. Não é todo dia que a gente registra isso, então não pode ser coincidência. A polícia prendeu e o jornalismo também, do qual a gente tem que tratar os casos, porque nesse caso, bárbaro, absurdo, mas você começa por que virar notícia, né? Por que virar algo, por que falar sobre isso? Para a gente pensar sobre comportamentos do qual não se pode, não sabemos se foi o caso, as 2 vítimas mortas barbaramente, mas não, você não tem um adolescente... Suzane von Richthofen absurdamente, e os traços de frieza, não ignorar perfis diferentes, tratar, saber que tem rede de apoio, que precisa ir. É óbvio que a fé é importante em momentos como esse, ter o respaldo da família como ele sempre teve, mas tem alguns casos que parece ser o dele, você tem mais propriedade, porque eu acho que como policial você traça o perfil psicológico melhor, a gente conhece, mas vocês sabem que dentro da delegacia é preciso ter chamar o psicólogo policial que tem também. A gente vê um desvio de comportamento sociopata, você pode dizer melhor para todo mundo. Há pouco tempo atrás, nas delegacias, tinha psicólogo e assistente social, que não eram policiais e contratados pelo Estado. Hoje não. Não tem mais isso. Isso é uma coisa que a gente sente muito, Isabelle. E quando tem um caso como esse, faz o quê? Isabelle, apreende o adolescente, depois vai ser analisado se ele tem algum distúrbio e se no momento da ação esse distúrbio se manifestou. Agora... É nítido que não é um adolescente comum de rebeldia de adolescente, Mas Isabelle, eu vou falar uma coisa pra você. Que frieza é essa? Sim. Vou falar uma coisa pra você. No futebol é até normal a gente se aborrecer, às vezes sair do jogo, coisa tal, pra evitar a confusão. Agora, vou falar uma coisa pra você. As pessoas, Isabelle, infelizmente, elas não têm o acesso a psicólogos, psiquiatras... Por isso a importância da gente estar falando por exemplo, minha aqui. filha tem. E o poder público é difícil você oferecer esse serviço. Sim, os CAPs da vida, é difícil ter acesso. É difícil por causa da ineficiência e roubalheira. É por isso, porque tinha que ter. Mas aí não tem. E aí a pessoa fica protelando, leva para a igreja, porque às vezes realmente a criança é agitada, mas não tem esse problema, né? E por não ter acesso, como nós temos, a pessoa vai levando e vai tentando resolver do jeito dela. Só que o jeito dela não é técnico. A pessoa não tem condições, qualificações para tratar esse tipo de coisa. Ainda mais quando a gente fala, eu vou pedir para o Jackson... E aí acontece. Não, e eu vou pedir para o Jackson Silva trazer aqui, pelo amor de Deus, tem que tomar muito cuidado, que às vezes o caso de São Paulo pode ser um gatilho de um adolescente como esse, ou de outros. O Jackson traça um perfil, mas mesmo assim, Jackson, os próprios policiais ficaram muito chocados. A própria história... Eu não me lembro, não me recordo, desculpa te cortar, não me recordo de nós dois. Temos noticiado dessa forma aqui. Você me dá o prazer de participar aqui há 11 anos. Eu não me recordo de há 11 anos eu ter visto uma reportagem igual essa, Isabelle. E detalhe, Carlos, a gente já viu coisa muito feia aqui, mas o Jackson traz os detalhes de não só a história contada, quando tem a morte, o acesso de raiva. Daí ele sai para jantar normal. Ele volta amarretada. E volta e queima. Exatamente. Ou seja, ele fica ali comendo com o amigo, pensando já no retorno do que ele vai fazer. E bota fogo ainda. Exatamente. Jackson, e aí, dentro da delegacia, o comportamento dele, eu sei que você tem os bastidores, você tá dentro da casa onde tudo aconteceu, na delegacia também não muda. Em nenhum momento ele se desespera, em nenhum momento ele se arrepende. Já confessa. Ele sai andando normal, ele fala, normalmente ele conta em detalhes para os policiais, né? Isabelle, essa frieza deixou todo mundo indignados, né?
Na realidade, é tão difícil falar sobre isso, né, de uma criança que teve a oportunidade de ter os pais, né, que quiseram criá-lo, né. É tão difícil, possivelmente, adotar uma criança, a dificuldade que se tem para adotar uma criança. Então, segundo informações, os pais adotivos tinham muita fé, eram evangélicos. Então, certamente, se identificar algum comportamento nesse menino, levaram para a fé, acreditando que Deus fosse curar. Está aqui a Bíblia, ó. Era um casal que sempre ia à igreja, inclusive o próprio adolescente também cantava na igreja. Agora, Isabelle, eu falei mais cedo com um psiquiatra. Ele falou comigo, Jackson, isso me assusta muito, mas é necessário que os pais, ou que a família, que alguém, fique de olho, porque certamente não foi a primeira vez que ele teve esse comportamento. Falou a primeira vez, ficou agressivo, tem que chamar para conversar, segundo esse psiquiatra. Agora, olha só, eu encontrei agora, vou te mostrar, Isabelle, no caderno desse adolescente. Estamos falando de comportamento, tá? Olha as imagens. Ao vivo, imagens exclusivas. Vou botar aqui para mostrar mais imagens, tá? Olha só, tem uma ideia, tá? Para quem está assistindo ao SBT Rio, toma cuidado, gente. Um adolescente com essas imagens, olha só, extremamente violentas, absurdas. Tá vendo, Isabelle Benito, isso? Isso me assusta muito, tá? Olha só. Ó, mais imagens, tá vendo? De pessoas, de monstros, né? Agressivos, ó, brigando um com o outro. Era a mente dele, né, gente? E são imagens, exatamente, a mente dele, são imagens que o próprio psiquiatra alertou. Ele não sabia disso, tá? Eu também não sabia. Eu peguei agora isso aqui, gente, olha só. As imagens exclusivas mostrando isso, olha só, a morte de 2 pessoas. Ô, agora, Jack, Isabelle, aqui, ó. Imagens na casa onde esse casal morreu. Jack, diga, Isabelle. Isso, fecha nessa imagem. Carlos acabou de fazer um alerta. É porque às vezes a mente passa batido, dele, né? E às vezes passa batido na perícia, falar você tá pra achando... polícia, é isso aí. Fala, Carlos. Às vezes Fala passa pro batido, Jackson. às vezes passa batido, a gente está tão envolvido ali com a cena do crime, tem que falar pro policial, porque isso aí tem que ser apreendido até pra você traçar um perfil Esse caderno é bom estar né? com os policiais. Então, o Jackson, o Carlos falou pra você entregar pra polícia esse caderno que você achou, tá? Que isso é importante. Você vê que é a mente... Gente, só imagem de cão, só imagem de chifrudo, Carlos, de cão. fala você, porque a mente deles é uma mente perturbada e colocada no papel, não consigo falar, não. Só imagem Pode de continuar. coisas, só imagens de Quero nem aberrações, só imagens de aberrações, com chifre, com maldade, Credo, Deus com força, musculosos, assim, capazes de derrotar um outro inimigo, né? Que ele bota as imagens bem fortes, né? Meu Deus do céu. Ou seja, só imagem de aí punhal ou espada, né? Que de repente é uma espada ali, mas pelo tamanho. Olha só, que isso, rapaz, isso aí é mente ruim. Eu fico muito triste, porque como a gente está falando aqui que é adotado, e muita gente tem a vontade, o amor de adotar, isso, tomara que isso não impeça, que isso é um caso isolado, Isso né? é um caso isoladíssimo. Isso é um caso isoladíssimo. De Eu Deus, nunca gente. vi na minha carreira policial, não peguei, eu sei que existe. Eu já acompanhei casos assim, da Ristoff, lá em São Paulo, mas eu nunca vi na minha carreira policial isso acontecer. Então, assim, é um caso isolado. Tá? É um caso isolado, as pessoas têm que ter... Ele matou amarretadas, olha só como vai desenhando, e às vezes, porque desenha, querendo ou não, desenha bem ali, mas ele estava jogando dentro do caderno a mente dele. O que ele estava sentindo, o que ele estava sentindo, é aquilo ali que ele pensava. Tô apavorada. Aquilo ali que ele pensava, era no chifrudo, é isso que ele pensava. Carlos era isso que ele pensava, pô. Porque teve o caso de São Paulo, tem as imagens, essas são imagens ao vivo agora. Infelizmente, ele é um adolescente, ele vai cumprir, vai ficar internado. Não, mas essa é a imagem de São Paulo, do qual o menino, né, também com 16 anos, acabou fazendo a barbaridade, depois agiu normalmente, foi pra academia, no caso desse menino vai pra academia e tudo mais. Isso também ele pode ter visto e olhar desse adolescente, mesma idade dele, se sentiu ali. Volta pra gente aqui, gente, por favor, que eu não quero nem fomentar mais coisas, mas eu quero... Volta no que o Jackson tá agora ao vivo, porque dá muita angústia na gente. Esse é o caso de São Paulo, tá, gente? Vamos voltar lá no ao vivo, a imagem ao vivo, com exclusividade. E o Carlos está tocando num ponto muito importante. Qual é a importância desse caderno agora para a polícia, Carlos Augusto? Você apreende esse caderno e esse adolescente infrator, ele vai ser acompanhado, né, na sua internação por profissionais que analisam o comportamento, analisam a mente dele para entender por que chegou naquele estágio. E são profissionais que, psicólogo, psiquiatra, enfim, isso também tem em perfis criminosos
que não sejam adolescentes infratores. E aí vai ser analisado e esse conjunto probatório todo vai ter que entrar, porque embora ele tenha confessado, tenha a prova, tenha tudo, vai ter que ter um processo, e esse processo também vai ser juntado isso aí para que ele fique internado. Há um projeto de lei, Isabelle, 661 de 2021, que altera a internação de adolescente, tá? De 3 anos, prazo máximo para 6 anos. Entendeu? Mas vamos voltar aqui, eu vou de novo com o Jackson, mas quero tocar no outro ponto delicado com você em relação à lei. Com exclusividade, Jackson Silva está dentro da casa. Eu estou muito impressionada, estou deixando o Carlos lá porque eu estou muito impressionada. Realmente peço desculpas para vocês, eu que falo tanto aqui, descrevo, o Carlos está me ajudando aqui e está descrevendo porque é uma imagem muito forte e a imagem muito desesperadora. E o Jackson entrou com exclusividade na casa e acaba de encontrar o caderno, que provavelmente era como se fosse um diário da cabeça dele, Carlos Augusto. Raio-X, né, Jackson, da cabeça dele. É isso aí. É o raio-x, Isabelle. Isabelle, eu frequento muita igreja evangélica. Aí, na igreja evangélica eu aprendi que a nossa mente, né, fala o que o coração está cheio. Então você vê só, essas imagens mostram claramente o que ele pensava, estava na mente dele. Mostra aqui, Pedro, por gentileza, olha só. Imagens absurdas, ó, de pessoas, de monstros brigando, conforme o doutor Carlos Augusto tinha falado, ó, retrata exatamente o que estava na mente, ou o que está na mente desse adolescente. Isabelle, os policiais falaram comigo o seguinte, os policiais militares, que quando chegaram aqui, ele ligou para a polícia militar, ligou e falou que os pais estavam mortos. Quando os policiais chegaram, ele confessou o crime, disse que ele que matou os pais e depois colocou fogo. Aí, durante o depoimento, os policiais civis falaram comigo que fui perguntar para ele, aconteceu isso mesmo? Então, friamente, tranquilo, ele falou, não, realmente eu matei a marteladas, olha só, essa imagem horrorosa, com faca cortando um outro monstro, tá vendo? Um monstro matando outro monstro. E aqui, ó, os dois monstros brigando. Ele falou friamente que matou os pais, depois subiu, foi tomar café tranquilamente com um amigo, depois subiu, ateou fogo e matou os pais adotivos. Eu vou falar uma coisa pra vocês também, porque também a gente fica muito apavorada, né? Aí é estudo dele, é substantivo, tal. Bom, eu vou só também falar aqui, também é importante a gente falar que a gente tá falando de um caso atípico, de uma situação atípica. Ou seja, muitos pais podem estar desesperados, que vão olhar e vão ver o filho que é bom desenhista, e tem os desenhos japoneses, tem os desenhos que são, né, que muitas vezes a gente não conhece. Então, calma, não vai achar que é isso, né? Tem que tomar muito cuidado, não analisa por isso. Isoladamente, é um conjunto. Está analisando o conjunto dos fatos. Boa. Não é o caderno que está falando isso, porque muito adolescente desenha também monstros. Existem vários muitos desenhos japoneses, claro. Tem monstros, tem feras e tudo mais. Então, calma lá quando. Não podemos também ser aqui negligentes, porque muita gente vai pegar e falar, pô, meu filho desenha, e é um adolescente super saudável, bom desenhista, é que vê lá, tem os desenhos. Então, calma, nós estamos analisando esse caderno dentro do fato de um adolescente do qual não temos propriedade ou diploma para falar sobre, apenas que deve ser analisado dentro de um inquérito por quem entende da história. Jackson, obrigada pelas informações, daqui a pouco a gente volta ao vivo nessa história. O Jackson se vai trazer a reportagem em detalhes. Rodolfo. No local, o clima era de muita tristeza. É de cortar o coração para qualquer uma pessoa daqui que conheceu eles. Porque eles eram as pessoas de bem. É uma família boa, família tranquilona. Tanto o pai, a mãe, o garoto. Aconteceu uma fatalidade, velho. O crime bárbaro aconteceu nessa casa, na Taquara, zona oeste do Rio. O adolescente de 16 anos matou os pais adotivos a martelada na madrugada desta sexta-feira. Depois, colocou fogo na casa. Todo mundo aqui está acabado com essa notícia. 2 colegas minhas hoje já passaram mal por causa disso, que ninguém dava pra acreditar nesse fato horrível. Após cometer o crime, o adolescente ligou para a polícia militar. Os PMs vieram até aqui e o levaram para a delegacia de homicídios. Ainda segundo a corporação, ele disse que após cometer o crime, ainda chegou a lanchar com um amigo, depois voltou para casa e colocou fogo na residência. Os corpos de Cláudio Pinheiro e Mariana Valente, ambos de 58 anos de idade, ficaram carbonizados. Durante o depoimento,
O adolescente disse que teve uma discussão com os pais e que, por isso, resolveu matar os dois. Ainda segundo a polícia, o menor disse que queria ir para uma aula de jiu-jitsu, mas os pais não quiseram que ele faltasse a aula na escola. O adolescente tinha 3 anos de idade quando foi adotado pelo casal. O irmão biológico dele, que não quis se identificar, falou sobre o comportamento do menor. Os pais eram amor, mas ele era um pouquinho agressivo. Eu não podia tocar nas coisas dele, sem a permissão dele. Ele ficava maluco. Ele entrava em outro estado. O adolescente deixou a DH no início da manhã desta sexta-feira. Ele foi fazer exame de corpo de delito e depois vai ser levado para um centro socioeducativo. Testemunhas serão ouvidas para ajudar na investigação. Um fato novo agora, Carlos. Eram 4, na verdade, esse que deu entrevista, Jackson Silva, tá ao vivo de novo. Eram 4 irmãos que com 3 anos de idade foram colocados para adoção. Cada um foi para uma família, ou seja, ele foi criado como filho único. Ele tinha contato com esse irmão, mas esse irmão não era filho biológico do casal. O casal tinha adotado apenas esse menino que não teve o nome revelado, que não teve o rosto, porque tem 16 anos. Jackson está ao vivo ainda do local onde aconteceu o fato. Voltou polícia nesse local, Jackson, por favor? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Estamos em frente à casa onde o crime aconteceu, tá? Mais cedo entramos na residência, mostramos o cenário do crime e eu falei com um delegado, vem comigo, Pedro Mota, a gente mostrar o cenário aqui, tá? Sobre aquele caderno que mostramos ao vivo com figuras, né, desenhos que esse adolescente tinha feito nesse caderno. Segundo ele, esse caderno vai ajudar muito na investigação, portanto, um agente virá até a casa para pegar esse caderno. Aqui, Isabelle, é um bar, tá? É um brechó do tio do adolescente, ou seja, ele é irmão da vítima, irmão do pai do adolescente que foi assassinado. Ele estava aqui, mas seguiu para a DH também para prestar depoimento. Vou seguir aqui, a gente ouvir alguns moradores que, infelizmente, Isabela, eles conheceram tanto o adolescente também como o casal. Eles falaram que esse casal frequentava a igreja evangélica, eram maravilhosos, cuidavam muito bem do adolescente, mas infelizmente aconteceu essa tragédia. Vou tentar falar aqui com a dona Jussara. Fala, amigo, tudo bem? Boa tarde. Eu posso falar com o senhor, por gentileza? Tudo bem, senhor? A dona Jussara está aí? O senhor pode chamar, por gentileza? Por favor, Isabelle, vai chamar a dona Jussara, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Mas antes, Isabelle, eu queria só ressaltar o seguinte, tá? Com relação ao adolescente, ele foi levado para a DPCA, está agora à disposição da Justiça, Isabelle Benito. Carlos Augusto, enquanto não chega a dona Jussara, chama pra gente aí. É claro, assim, até a gente estava discutindo aqui, você falou, o Jackson entrega pra polícia, não tinha polícia lá, então ele deixou lá onde estava, porque também ninguém vai pegar prova de local de crime, né? Óbvio. Reservou o local. E aí o delegado falou super importante esse caderno dentro do inquérito. Só para as pessoas entenderem, o crime foi cometido e foi confessado. O trabalho da polícia agora é a definição do tratamento para que um comportamento de uma pessoa como essa, muitas vezes, é um hospital psiquiátrico pro resto da vida. Mas isso tem que ser analisado por peritos, não pela gente, né? Não pela gente. Pelo delegado. O delegado pode até representar, caso ele veja isso de forma muito explícita, ele pode representar para o exame de sanidade mental. Mas, assim, apresentar isso ao juiz, representar isso ao juiz. Esse cara é maluco, esse caso tal. É muito pesado. Mas, assim, nesse primeiro momento, você vê um perfil violento, entendeu? Agressivo. Frio, sem mudar qualquer... alguma coisa... Psicopatia, não... É difícil acendeu esse falar, gatilho, né? Ligou esse gatilho dele se revoltar contra os pais, né? Assim, Isabelle, mas, sinceramente... Assim, revoltar contra os pais, todos nós fomos adolescentes. Mas casos como esse mostram o perfil de Suzane von Richthofen, dessas coisas, que depois a gente vê, para quem lê alguma coisa, pela sociopatia, e aí só psiquiatras e psicólogos, aliás, um trabalho muito difícil, que é muito difícil até a gente falar aqui. Jackson Silva, diga.
Isabelle, agora só ressaltando uma questão da casa, tá? Antes mesmo da equipe entrar na casa, lembrando que a casa foi periciada momentos antes, tá? Ou seja, depois que aconteceu o crime, os policiais estiveram aqui, fizeram a perícia, aí sim a nossa equipe teve autorização para entrar na residência. Dona Jussara está ao meu lado. Ontem, Dona Jussara esteve com a mãe do adolescente, sim, né? A senhora é amiga dela, a Dona Maria também, né? A senhora conversou com ela, como é que foi isso? Ela veio aqui, ela tinha comprado um refrigerante um dia antes, e ontem ela veio aqui, né, para pagar. Ela, vim pagar vocês. Oi, tudo bem, Maria? Brincando com ela. Ela sempre tinha um sorriso e eu percebi que ela não estava com aquele mesmo sorriso de antes, né? Aí eu entendi que ela não estava querendo muita conversa e respeitei. Aí eu falei, tchau, meu irmão, tchau, obrigado. Entendeu? Então ela foi bem breve mesmo, mas ela já estava diferente. Você sentiu que alguma coisa estava acontecendo? Alguma coisa estava acontecendo. Quem era esse casal? Ó, esse casal é um vizinho aqui nosso, né, antigo, muito querido por todo mundo. Entendeu? É um rapaz um casal muito educado. Então, o nosso cliente estava sempre aqui comprando as coisas, inclusive o filho delas, o adolescente, estava sempre aqui comprando, tinha autorização deles para comprar, para pegar. Então a gente já sabia disso. Então eram pessoas muito queridas por todos. Entendeu? O adolescente sofria algum transtorno? Ó, ele apresentava sim. Ele era uma criança, com um perfil assim meio que agressivo. Entendeu? Então, quando ele brincando com as outras crianças, sempre tinha alguns problemas de estar batendo, de estar querendo, né, se mostrando agressivo em relação aos amigos. Isabelle, está aí Dona Jussara, o depoimento dela também certamente será mais uma testemunha para ajudar na investigação e eu volto com você. Obrigada, tá? Não, e às vezes tá passando por situação tão difícil você ficar quietinha, né? Sofre em silêncio, acha que pode resolver com a igreja, com carinho, com amor. Meu Deus, é difícil a gente falar. Obrigada, Dona Jussara, obrigada, Jackson Silva.